Boa noite, Oi, Timo, e aí, como vai? Tá me vendo? tudo bem? Tá ouvindo? Só aumentando o volume aqui. Tô ouvindo, tô ouvindo. Tudo bem com você? Tudo bem, e você, como é que está? Tudo ótimo, graças a Opa, Deus. Sim. obrigado por ter convidado. Vamos ver se a gente faz um negócio legal aí. Ah, sim, vai ser. Não, a primeira coisa, muito obrigado que você topou, bem legal. Imagina. Fico Maior feliz, prazer. sim. Não, eu já achei assim, quando a gente conversou um pouco, né, no Sim. WhatsApp e tal, que bem gente boa você. E ficaria feliz que a gente saísse dessa conversa aqui como amigo também. Ah, com certeza absoluta. Eu tenho seguido o seu canal lá e vi que você é como eu. Você faz as coisas de coração, querendo fazer coisa legal, e é assim que eu gosto, Sim. assim que a gente tem que ser. Legal, legal. Mas então, muito obrigado que você está aqui comigo. Eu vou só falar rapidinho, eu já estou gravando, tá? Só para você Ok, saber. sem problema. Uh, e só vou explicar rapidinho, assim, porque eu perguntei você, né, Sim, participar nessa entrevista, que você comprou na minha loja, a loja sim, sim. online que eu tenho, e daí eu queria saber um pouco como foi a experiência e qual é a sua opinião sobre os produtos que você adquiriu, e também pretendo usar daí depois para uma prova, né, para ter uma pessoa que realmente usou, que não sou eu falando que é bom, né, porque isso é fácil, mas essa aí é a ideia. Bom, então, você pode nos contar um pouquinho sobre você, assim, de onde você é? Sim, sim, com certeza. Na verdade, eu acho até legal esse bate-papo, esse preâmbulo nosso aqui, para você ter uma ideia do que aconteceu, como que eu entrei nessa vida de padeiro, o Sim. amador, o hobby, né? Ah, sim, Na não, verdade, é eu muitos anos que eu gosto de fazer quero pães. saber. Muitos anos que eu gosto de fazer pães. Eu tenho desenvolvido bastante pães, assim, pães caseiros e tal. A minha mãe tinha uma receita bem antiga, que eu fui mudando a receita e Uhum, fiz pães de calabresa e daí para frente. bom. Uhum, E eu tenho filhos e netos, e os uhum. filhos sempre foram os maiores fãs meus, né? Ah, Os ótimo. filhos, os meus sobrinhos, a família é muito grande, então, assim, Uhum. nada. Para você ter ideia, quando juntava todo mundo para almoçar na minha sogra, dava mais de 50. Oh, E bastante sem, coisa. Daí sem, um pão não basta, não. não, um pão não Tem basta. que fazer bastante. Então eu fazia aqui em casa e eles vinham para cá para comer pães e tal, tal, tal. Bom, e só que eu sempre gostei realmente de fazer pão, porque o pão é uma coisa assim, é mágico, né? Ele deixa tantas pessoas que comem como a gente que faz, deixa a gente super feliz, satisfeito e tudo mais. Concordo. E na pandemia eu vim morar aqui para a praia, aqui em Ubatuba. Estou morando em Uhum, Ubatuba já faz 2 anos e meio. Meus uhum. pais são bem idosos e eu trouxe eles do sul de Minas para morar para cá. Eu morava em São Paulo. Então, Ah, nós tá. estamos morando todos juntos aqui. Então, o que Uhum, acontece? Eu resolvi fazer, na pandemia a gente não tinha contato com ninguém, não conseguia sair, eu tinha que preservar bem os velhinhos aqui. Então, eu comecei a procurar cursos de pães. uhum, Na verdade, eu não procurei curso, eu estava procurando quem fazia pães, como fazia e tal, 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 e sempre inventando, sempre fazendo pães uhum, diferentes e tudo mais. Aí, numa dessa daí, eu vi o Renê lá do Pão da Casa, uhum. Sei, sei. e ele Uhum, teve uma ideia assim genial. Eu achei ele uma pessoa super genial, porque todo mundo fala, vamos fazer um pão, e aí você me segue, é um pão de graça. Na verdade, só que o cara não ensina nada e já quer uhum. cobrar um curso e tal, tal, tal. Sim. E o René foi completamente diferente. O que o René fez? Ele fez com que as pessoas se envolvessem realmente no curso. Como? Uhum, Vamos todo mundo, nós vamos fazer o pão magnífico que vocês nunca fizeram. E nós vamos, a partir, vamos começar ensinando vocês a fazer o fermento. Então, uhum. o fermento, na verdade, o que acontece? É o que mais dá trabalho para a gente é Ah, aprender, é conseguir fazer um fermento. Então, eu sim. sofri muito para fazer o fermento. Então, quer dizer, sofri não, na verdade não sofri, fiquei um pouco desesperado, porque Uhum. ele demorou bastante, foi acho que de Nossa. 18 a 20 dias. A Uhum, minha esposa começou comigo também, o dela ficou bacaninha, e nós fizemos dois uhum. fermentos, né? Um eu fiz com farinha branca e ela com farinha integral. Fazer uma disputa É, e o entre os dela saiu fermentos. assim, bem bacana, bem legal. E aí, com esse fermento aí, independente do fermento que a gente estava desenvolvendo,
nós começamos a fazer o pão que ele estava explicando para a gente como é que era e tal, tal, tal. E os primeiros pães, nossa, mas ficaram maravilhosos, porque eu já fazia um pão italiano, da Rita Lobo, que ela ensinou a fazer num canal dela, eu fazia aquele pão italiano. Só que entre as receitas que se passam e a prática e como é que você chega naquele pão realmente, tem um caminho muito grande. Tanto é que até hoje Sim, mas é a parte legal também, né? Que assim, quando você já tem um conhecimento e você coloca, tipo, junta com outras coisas que você aprende, daí cada vez vai ficando melhor ainda, assim. É verdade, verdade. Bem interessante. Até outro dia, vou interromper, outro dia você falou um negócio aqui sobre fermentação, que você deixou o seu pão, a primeira fermentação um pouco menor, e depois a de longa fermentação você deixou maior, né? Até eu falei, puxa vida, o que será que acontece com isso? Então a gente vai pesquisando e brincando. Bom, voltando aqui ao nosso assunto. Aí o René todos os participantes do curso fizeram um pão, e o meu ficou magnífico, o da minha esposa ficou magnífico, e aquilo me entusiasmou demais. E não tinha nada a ver com aquele pão da Rita Lobo que eu fazia, que era sucesso total aqui na minha casa. Então, aí ele falou assim, eu agora vou fazer um curso com os detalhes e tal, 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 tal. Então eu confiei muito, eu falei, não, esse cara realmente é sério, como ele realmente é muito sério, e nós vamos desenvolver o pão. E olha, eu não me arrependi, fiz o curso, foi assim muito legal, ele dava bastante dicas, ele sempre nos apoiou totalmente, se precisa, ele dava retorno, e é difícil dar retorno assim, né? Você sabe, você que tem, as pessoas te pedem muitas coisas, você sabe, é muito difícil a gente estar sempre atento, pronto para dar o retorno. Ele tem uma equipe grande lá, conseguiu dar retorno e tal, tal, tal. Tanto é que eu tenho muita vontade de ir uma hora qualquer, ir lá na fazenda dele, lá no sítio dele, fazer um curso qualquer, mas para conhecer, para ver o que ele faz. E assim, presencial é outra coisa também. Né? Então, é isso. Então, a partir desse momento, eu comecei a desenvolver os pães. Então, eu comecei fazendo em panelas de barro, e que eu tinha umas panelas de barro aqui de fazer moqueca, fazer outras coisas, comecei fazendo lá, e a gente vai percebendo que a gente precisa mudar um pouquinho. Aí eu comprei depois panelas de ferro, comprei as panelas de ferro, 2 panelas, inclusive, aquela Santana da FS e a Baking da Delico. Aquelas 2 panelas. Uma é a tampa por cima, outra a tampa, o pão fica por baixo e tudo mais. E anotou bastante diferença do barro para ferro? Olha, dá diferença, dá bastante diferença, porque no ferro ele fica um pouco mais seco. E eu tenho uma amiga minha também, uma amigona, ela tem uma cerâmica chamada Luma Cerâmica. Então, eu fui visitá-la na casa dela, ela por acaso estava aqui na praia também, eles são de São Paulo, e essa Luma Cerâmica é de São Paulo. E ela me ofereceu de presente um pote grande de cerâmica para fazer. Rapaz, foi outra coisa magnífica também, o pão saiu maravilhoso. Até eu falei para ela, falei assim, mas posso pôr no fogo? Ele falou, isso daqui eu cozinho ela a 1.500 graus, então isso daí pode fazer o que eu... Ele falou, quantos graus você vai usar? Eu falei, 450, 430. Eu falei, ixi, pode usar sem problema. Então, aí o próximo passo foi começar a mudar as formas com que eu fazia. Só que aí, na longa fermentação, você sente necessidade de ter um local específico para poder fermentar. Sim. Eu vi um cesto, um Benetton, igual o que eu comprei de você na loja, já comprei vários, inclusive, depois eu vou fazer um adendo aqui para falar do meu filho também, que está seguindo a linha. Aí eu comprei, aí eu vi com o René. Aí falei, René, mas só que há uns 3 anos atrás, mais ou menos. René, eu falei, onde você comprou isso? Ele falou, não, isso é alemão e eu ganhei de um amigo meu. Aí eu falei, não vou conseguir isso de forma alguma, né? Porque, graças a você, eu consegui. Outro alemão, né? Mas realmente, eu acho que não tem ninguém que vende no Brasil. Não, e olha, outra história. Porque o que acontece? Primeiro, que ele dá uma forma muito, muito específica para o pão. E, além de dar forma específica para o pão, para você fazer a segunda fermentação na geladeira,
ele fica assim bem compacto. Eu percebi outra coisa que eu descobri também fazendo pães, se eu deixo ele fermentando e já fora da geladeira e vou fazer, o que ele fica? Ele fica meio molengo o pão. E na longa fermentação, ou na geladeira que deixe, que não seja longa fermentação, que deixe 2, 3 horas na geladeira, ele fica firme. E ele fica exatamente com a forma do Banneton. E bem mais, aí, assim, especialmente quando você tira, né, do Banneton. Ele fica a forma assim, e outra, você jogando bastante farinha nele, ele te dá um desenho, te dá uma textura toda bonita. Você pode fazer o corte nele, fica perfeitíssimo para fazer o corte. E aí a gente vai aperfeiçoando. Numa das compras que eu fiz, você me mandou como é que se chama? É uma manta térmica. Sim. É manta térmica mesmo, né? Manta de Teflon. Assim. Isso, é uma manta de Teflon. Uma outra coisa genial. Genial. Porque... Eu ia perguntar também. Você chegou a usar, assim? Nossa, eu só estou usando ela direto. Por quê? Porque eu coloco o pão em cima da manta de Teflon, e aí faço o corte, tudo bonitinho, tudo certinho, e depois, em seguida, eu coloco dentro das panelas de ferro e asso o pão. E aí é aquela história, né? Às vezes eu deixo 25 minutos fechado, depois eu abro, às vezes deixava 25, dependendo como eu quero caramelizado no pão. Deixo 25, às vezes deixo 20, já cheguei até a deixar 18, entendeu? Eu gosto dele assim, mais marronzinho. Já a minha família gosta dele mais clarinho. Branco. Um pouco mais moreno, mas não muito marronzinho, né? Só que eu também, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a inventar nos pães aqui. Então, eu faço pão, uns queijos diferentes aqui, faço de... Faz queijo em casa? Não tenho, porque aqui eu não tenho onde pegar leite, senão eu até faria, sabe? Tentaria fazer para poder... O pão fica mais artesanal ainda, né? Sim. Então, mas faz pão com diferentes queijos, é isso? Sim, faço com diferentes queijos, e faço com outro tipo de coisa, com azeitona, 2 tipos de azeitona também. Então, o que eu normalmente faço é o de gorgonzola, porque o de gorgonzola, quando você tira ele do forno, ele exala aquele perfume pela casa inteira. Muito bom, muito bom. E o de azeitona, eu faço de azeitona preta, azeitona verde. Outro dia, minha esposa fez um pesto, fez um molho pesto aqui, porque eu tenho manjericão aqui, fiz uma hortinha pequena aqui, tem manjericão, fiz um de manjericão também, só que você vai percebendo o que vai acontecer, né? Por exemplo, eu pus muito manjericão, então ele ficou muito forte, então eu tenho que pôr um pouco menos de manjericão. E eu percebo também que, às vezes, o pão cresce mais, cresce menos, porque se ele ficar muito mais úmido e tudo mais, né? Sim, então, depende muito do recheio, sim. Então, a gente vai desenvolvendo dessa forma. Então, por exemplo, para mim, o Banneton é essencial. Eu estava até te dizendo, o meu filho, ele gostou tanto, um dos meus filhos, ele é vegetariano. Ele gostou tanto dos pães, aí ele veio aqui, ele falou assim, pô, pai, vamos fazer? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer, cada um vai fazer um pão, é a melhor maneira de se aprender. Você faz o seu aí, eu faço o meu aqui, você vai ver como é que eu desenvolvo o meu, como é que eu bato, como é que eu faço, porque, na verdade, eu não tenho uma batedeira específica, nem o forno específico. O forno eu tinha muita vontade de comprar um específico, mas o investimento é muito alto. Sim. Eu faço 2 pães por semana. Toda semana eu faço 2 pães. Então, para investir num investimento muito alto desse daí, apesar que eu sou meio atentado, sabe? Porque aí você... ver o pão crescendo, pode fazer mais pães e tudo mais. Sei bem como é, sei bem como é. Você passou por isso. Estou na mesma. E aí o meu filho veio aqui e começou a desenvolver também e adorou. Então a gente fazia em cestinhos e tudo mais. Aí, foi a primeira vez que ele fez um pão? Foi a primeira vez que ele fez o pão. Aí, é legal, né? Mexer na massa assim, pela primeira vez, assim, uma coisa que realmente não assim, muita gente nunca teve essa experiência, assim, e é bem legal quando ela se muda e dá fica mais esticável e mais moldável, assim. Eu gosto muito, assim, por isso estou continuando também, né? E é muito legal, porque, por exemplo, eu tenho 3 filhos, né?
A minha filha não sabe cozinhar e não gosta de cozinhar. O meu filho do meio, ele adora comer. E esse mais novo adora cozinhar. Então, ele faz macarrão também, sabe? A gente faz a massa e faz o macarrão. Então, ele é bem entusiasmado daí. Então, eu até comprei um bunnet e mandei de presente para ele. Você entregou numa das minhas compras, você entregou em São Paulo, que era para o meu filho. Então, eu dei para ele o fermento, né? Que eu já tinha desenvolvido. Eu tenho dois fermentos. Então, aqueles 2 fermentos, esse meu fermento já fez 1 ano e 1 mês. O mesmo fermento, e ele, se continuar desse jeito, vai durar a vida inteira. Enquanto durar, ele vai durar. Mas legal, sim. É um legado, né? Muito legal. A gente tem uma ligação. Então, para não perder o fermento, uma vez por semana eu alimento, tiro na quarta-feira, alimento ele. Às vezes eu alimento até quinta-feira, às vezes até sexta, se eu quero ele mais forte, até sexta. E aí faço os pães, faço pizza também. Faço bastante pizza, só que eu quero fazer a pizza napolitana. Ela tem toda uma forma e tal. Sim. Só que ainda não consegui fazer aquela pizza napolitana da forma que eu imagino que seja. Mas eu... O que faltou? Então, na verdade, eu não consegui, a massa, eu acho que eu não consegui deixar uma massa muito leve, então eu não consegui fazer com que ela abrisse muito. Entendi. Entendeu? Então, quando eu consegui abrir ela, porque ela tem o tamanho certo e tal, aí ela vai ficar com uma borda bem grossa assim. Nossa, aí vai ser demais. Aí a gente vai se realizando, né? Sim. E formar a pizza sabe bem já. Sim. Na verdade, que eu faço? Como eu faço, eu e minha esposa, que quando vem a família aqui é um evento, né? Então a gente põe música italiana, aí vira um evento mesmo. Sim, é legal. Então, ela desenvolve bem, ela conseguiu ter a facilidade para abrir a pizza bem redondinha, bem bonita. Depois eu mando para você lá pelo nosso contato aqui, eu mandar para você. E aí você vai ver as pizzas bem redondinhas, bem bonitas e tal. Então, nós vamos tentar fazer agora a napolitana. Vamos ver se der certo. Eu tenho um forno a lenha aqui. Ótimo. Demorei muitos anos também para conseguir dominar o forno, porque o forno tudo tem técnica, né, Timo? Sim. Não adianta a gente falar. Eu acho que, imagino, eu que nunca fiz assim, já fiz bastante pizza, mas nunca no forno a lenha, mas imagino que essa parte é um desafio também para ter uma temperatura boa, né, bem distribuída igualmente para não queimar um lado e o outro fica meio branquelo, assim. Imagino que deve fazer várias pizzas antes de conseguir. O que eu faço? Então, por exemplo, quando o pessoal vem, eu faço 12 pizzas. Então, dessas 12 pizzas, normalmente sobra 2. Sim. Bom. A pizza vai, né? Sempre come mais do que precisava. Isso é uma delícia, muito boa. Sim, é muito bom. E eu faço também no forno. E como é que eu também, só como curiosidade, depois o que não te interessar, você corta fora da nossa conversa, aí você edita. Esse meu forno, eu tinha ele há muitos anos, eu tinha. E eu tenho um vizinho aqui no condomínio, que a família dele é muito grande também, e ele vinha para cá e falava, Martins, nós vamos fazer pizza. Eu falei, putz, não faz isso comigo, Adair, porque eu não sei fazer pizza, não sei acender o forno, e a sua família vai morrer de fome aqui. O que ele passava? Lá em São Paulo tem um local chamado Catumbi, na Moca, que vende tudo de pizza. Então ele vinha de São Paulo para cá, até nessa época eu não estava morando aqui, a gente combinava, vimos junto, ele comprava tudo na Catumbi, trazia aqui, a gente acendia o fogo e estava uma assada mais ou menos assim. Já estava feito já, quase. Só que eu assumi a responsabilidade de aprender realmente, né? Sim. Então o forno demora muito para esquentar, você tem que acender ele umas 2, 3 horas antes. Só que depois que ele esquenta, ele é tão bom, que depois que eu termino a pizza, eu já deixo as costelas todas enroladas, bonitinhas, aí eu ponho lá para o outro dia. Tem que aproveitar, né? Dá muito trabalho mesmo. Daí, se você não faz daí já pizza no dia seguinte, daí tem que realmente já aproveitar com outra coisa. Você vê. Agora, no final... Só uma curiosidade, você está na praia mesmo, Ubatuba, é isso? Sim, eu estou... Não, pode falar. Eu estou aqui em Ubatuba, na praia. E eu só queria saber, porque lá é bastante úmido, não é?
Isso. Uma vez passei, você sentiu isso, que isso atrapalha no fogo também? Você me alertou para uma coisa, que eu tinha que tomar muito cuidado com os Bannetons, porque eles poderiam mofar. Uhum. Então, o que eu faço? Assim que eu termino, que eu já coloco no forno para assar os pães, eu já limpo ele muito bem e deixo ele em cima do fogão, para ele ir pegando caloria e não mofar. Mas mesmo assim, ainda tive dificuldade com alguns. Eu vou dando um trato nele, só que se eu puser ele no forno logo em seguida, ele resseca e ele começa a quebrar, lascar as bordas. É outra coisa que eu tenho que aprender a desenvolver também para poder sempre ter ele bonitinho e legal e pronto para uso, né? É que realmente, quando é muito úmido, como eu acho que comentei na época, né, que eu também já morava no meio do mato, assim, sim, e lá tá muito úmido também, né, é difícil mesmo, tem que até fazer, bom, você disse que faz, né, uns 2 pão por semana, sim. Só que eu não sei também se você usa geralmente a mesma forma, ou daí a outra fica sem usar, né, daí pode, mesmo sem ser usada, ela pode pegar mofo bem fácil, assim, para tá. Eu vou fazendo um rodízio. Então, uma semana eu faço com um, outra semana eu faço com o outro, para poder usar todos, né? Apesar que o último que eu comprei é tão bonito, ele não tinha estria nenhuma. Era o liso? É o liso. O liso. Então, você gostou mais do liso ou do com ranhura? Eu gosto mais do outro, porque o outro te dá um desenho muito bonito. Mas o liso, bom, né? o que eu fiz? Eu comecei a inventar, comecei a fazer uns desenhos diferentes e tal, porque como não tinha aquela chura, né? Então dá para fazer uns desenhos legais. Então eu gostei também, mas eu estava um pouco com dó de usar o liso. Entendi. Sim. Vamos ver, tranquilo, é feito para isso. Sim, mas tá certo. Sim. Mas eu gosto dos dois também. E isso que você falou né? Quando você quer fazer um desenho, assim, daí fica bom quando tá realmente bem sem nada mesmo. Que também os outros barretão que eu conheço é difícil. Assim, aquele que tem o pano, se consegue também, né? Fica mesmo o efeito. Sim. Isso assim. Mas aqueles que coloca direto no... como era mesmo? Esqueci agora, material. Ratã. Daí sim. não tem como, né? Não tem como não ter esse desenho. Que fica bom o desenho, mas dependendo do que a gente quer fazer, às vezes pode até atrapalhar um pouco. Você sabe que agora, no final do ano, os meus sobrinhos, que eu falei, a casa deles são... a família é muito grande, e eles alugaram uma casa muito grande aqui e vieram acho que umas 10 a 15 pessoas. E ficaram nessa casa. Aí a primeira coisa que eles... tio, eu quero aqueles pães. Então, todo mundo que vem para cá, você tem aquele pão. Já se espalhou a notícia, já. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 4 pães. Só que, como eu não tenho batedeira, eu sovo na mão. Aí a única coisa que é mais trabalhosa é isso, sovar na mão, né? Sim. Já o meu filho, o que ele fez? Ele comprou uma batedeira. Sim. Não, daí fica mais fácil. Mas tem umas receitas muito legais que são sem sova também. Não sei se você já chegou a tentar fazer assim. Dá para fazer com fermento natural também. Sabe o que eu estou fazendo? A focaccia. Essa é boa também. Ela não precisa de sova, então é só dobra. Sim. E olha, mas eu acertei muito bom. Eu arrumei uma receita italiana, inclusive no YouTube, que eu entrei melhor lá. Coisa. Eu faço assim também. E uma italiana está desenvolvendo, e alguém fez a tradução lá e tal, o que era, o que não era. E eu fui experimentar fazer, rapaz, mas dá muito certo, tipo, muito certo, muito. E ele ficou assim, bem crocante por fora, cresce muito e bem alveolado por dentro e tal. Sim. Ficou muito bonito. E eu tenho pezinho de manjericão, aí eu uso o que eu tenho aqui, ótimo. Muito azeite, inclusive nós temos uma facilidade aqui que não é perto, mas mais ou menos perto, subindo a serra, uns 100 e poucos quilômetros daqui, tem... Tá conectado? Tá. Tô. Sim. Tá. A uns 100 e poucos quilômetros aqui, tem duas empresas, não é empresa, eles são produtores de azeite. Inclusive, é um azeite extremamente... Foi um azeite brasileiro que ganhou prêmio acho que foi não sei se foi na França ou na Itália e na Espanha. E é uma brasileira que foi fazer vinho, só que em vez de vinho eles partiram para
para o azeite, rapaz, mas que azeite maravilhoso. Uhum. Maravilhoso. E assim, a criação é lá mesmo. Sim, sim. Eles plantaram muitas oliveiras lá. Fica mais seco lá, assim, não sou especialista, mas... Frio. É frio, o lugar mais frio. Uhum, tá. Mais frio. Então, eu acho que a oliveira precisa de lugar mais frio, penso eu. Eu sei mais, assim, lá no Mediterrâneo, né, tipo, sei lá, Croácia e tal, lá é bem seco também, onde eu vi e onde vem, assim, as melhores azeitonas, assim, que conheço. É seco e frio, né? Não é tão frio também, assim, até meio suave, assim, eu não sei como fica no inverno, mas no verão tá bem quente também. Legal. E aí eu comecei a desenvolver, faço pão de hambúrguer, porque o meu neto ama hambúrguer. Então eu já faço hambúrguer, já faço pão, faço tudo e faço os pãezinhos pequenininhos. E fica outros 500 também, né? Nossa, pão de muito hambúrguer. bom. E na verdade, Timo, se você pensar, o que é a nossa vida? Nossa vida é o que você faz. Sim. E aí, realmente. a hora que você terminar a sua vida, você vai ficar lembrado por alguma coisa que você fez. Melhor assim. E ser lembrado por o que meu avô fazia pães, melhor impossível, né? Sim, ótimo. E comida, né? Fica na cabeça da gente, com certeza. E o meu netinho pequeno também, eu vou fazer, ele quer fazer também. Ô, vô, o que você vai fazer? Vou fazer pão. Só que aquele pão meio melecado. Ele falou, não, eu quero fazer também. Aí ele mexe um pouquinho, faz na casa dele. Bom. Eu fico feliz porque estão seguindo também um exemplo bom, né? Sim. Não, é bom. E assim, ensinando já cedo, já, né? Muito bom, assim. Daí, e são umas habilidades muito úteis também. Sim. Daí, realmente, vale a pena. Aqui tem fight de gato aqui rolando. Você escutou ali no seu lado? Não, é que aqui começou a chover. Eu estava tá. escutando, vi você olhando, eu ia perguntar, tá chovendo aí, porque começou aqui agora. Não, deu uns gritos bem loucos lá fora. Mas já passou, pelo visto, foi rápido. Martins, eu queria perguntar também, assim, como você chegou a conhecer a minha loja? Então, na verdade, eu comecei a seguir você na internet, porque você tem uns pães assim? muito interessantes, uma forma muito legal de desenvolver seus pães, ser bem comunicativo, você é como um René, convence a gente, e eu acho que as pessoas precisam de um toque para poder, um toque que mexe com o coração para você poder fazer alguma coisa que você goste. Sim. E aí, através de você, eu vi que você você tinha loja, começou a mostrar para a gente os Banneton, você tinha lá uns 2 ou 3 tipos de Banneton diferentes. E eu falei, é isso que eu queria, que eu estava procurando e ninguém me falava. Eu falei, agora ou nunca, eu vou aproveitar e comprar. Aí entrei, comprei, já acho que umas 4 vezes que eu faço compra com vocês, se eu não estou enganado. Sim. E aí sempre aparecem umas coisas novas, que eu acho que isso também é muito legal, porque as pessoas que fazem pão, eles querem várias outras coisas. Querem um Banneton, uma espátula para fazer uma dobra, alguma coisa assim, e você tem que ficar procurando na internet. Se você tiver num lugar que você já é freguês, você confia, você compra, você vai comprar sempre aí, não precisa ir para outro lugar para comprar. Verdade. Não é verdade? Sim. Então, por exemplo, tem uma loja que eles desenvolveram, eu não lembro o nome, eles fazem só panos. Então, ela faz pano para fazer as baguetes, faz vários tipos de coisa. Se a gente centraliza num lugar, você compra naquele lugar, não é verdade? Justamente. Então, é bom para todo mundo, é bom para quem está produzindo, não vende separado, você compra num lugar só, já chega tudo de uma vez. Sim. E você sabe que o envio, às vezes o envio é mais caro do que o próprio produto. Isso dificulta, acaba dificultando, porque a gente quer comprar uma coisa, você faz um bom preço, às vezes o envio é super caro. Sim. Não é o seu caso. Mas estou falando, qualquer coisa. Outro dia eu fui comprar, o que foi? Acho que foi um vinho. Eu achei o vinho um preço super bom, um vinho que eu gosto e tal. Meu, o vinho é tão caro quanto o vinho. Eu falei, não vou comprar, não tem cabimento. Daí parece meio isca, né? Só para você entrar lá e acabar comprando assim. Eu tento também deixar
um equilíbrio assim, é uma estratégia, né? Cada um faz diferente. Infelizmente o frete é meio caro mesmo. isso como lojista posso te dizer, assim, realmente eles cobram bem, assim, quando você não tem muita quantidade, muito volume, né? Sim. Se você é grande, daí eu consigo negociar melhor, obviamente. Não, eu sei, perfeitamente. Mas, assim, eu tento deixar, assim, um certo equilíbrio, né? Tipo, não ter essa... Você teve uma excelente ideia de importar esses banners. Excelente ideia. Eu sou fãzão desses banners. Eu acho que, ainda bem que tem um contato, tem uma pessoa que importa isso para quem gosta de fazer pão. Sim. Entendeu? E as pessoas, na medida que eles vão conhecendo, eles vão se interessando cada vez mais. Todo mundo vai, porque é aquilo que eu estou falando, a gente vai atrás daquilo que é legal para a gente. Sim. Não é verdade? Eu acho que faz diferença se faz diferença. A pessoa que vende entende de panificação também, assim, porque sim. Eu me importo também quando alguém chega lá e tem dúvidas e tal. Às vezes do próprio pão, assim, nem tanto sobre panetão, assim, eu gosto de ajudar também, né? E dar umas dicas, assim. Eu perguntei para você já uma vez, porque a única coisa que eu não consegui até hoje, não consigo, e eu não sei qual lado da fermentação que eu não estou acertando, é fazer aqueles alvéolos bem grandes assim no pão. Não consigo, não consegui de jeito. Eu comprei farinha boa, porque a farinha que eu tenho usado, as farinhas que eu uso aqui, é aquela Gebana, que eu compro aí do Paraná, que é uma farinha muito boa, eu gosto daquela farinha, não sei se você já usou ela. Essa não. Ela é orgânica. Poucas farinhas especiais, assim. Ela é orgânica, sabe? É do Paraná. Então, eu comprei, eles desenvolvem uma farinha muito boa, ela é boa mesmo. É a Renata Premium e a Venturelli. Essas três que eu uso, que elas absorvem bem, são farinhas boas. Já experimentei comprar uma farinha italiana, que outro dia eu fui aqui, estava andando aqui Ubatuba, vi num lugar lá, falei, eu vou comprar. É cara, mas eu queria ver se dava... Aquele Caputo? Isso, essa daí mesmo. Sim. Aí comprei, mas também não consegui alvéolo grande. Então, alguma hora na fermentação que eu não consegui ainda chegar. Então, até quando Qual é a hidratação que você usa? Eu uso, por exemplo, para meio quilo, eu uso 475, deve dar uns 75, 80%. 75. 75. E era para, com essa quantidade de água, era para dar um grande, né? Sim. Já deixei fermentando assim 6 horas e ele estava uma massa bem, você vê que está uma massa bem fermentada, bem molinha, sabe? Ela chacoalha assim. Depois eu deixo completar na geladeira, porque aí ela fica firme, um pouco mais firme, né? Mas nunca consegui aqueles alvéolos grandes. Assim. Qual... Então, para você me deu umas dicas, mas não consegui chegar também. Qual forno você usa? O meu forno é um forno de cozinha comum, mas ele... Mas é elétrico, é isso? Não é elétrico, é a gás. Mas pelas medições que eu fiz, está certo que ele consegue chegar a 430, 450. E é uma boa temperatura, né? Sim, talvez valha a pena um pouquinho mais baixo também, que pode ajudar em crescer por mais tempo, sabe? Daí, entendi. Porque esse problema muitas vezes que a crosta já fica meio pronta, daí não cresce mais, daí não tem para onde ir, né? Usar o véu, precisa do espaço. Tem que testar um pouco, mas que realmente tem muitos muitos detalhes, né? Você muito sabe detalhe, muito Sim. detalhe. Eu tô sim. É difícil, assim, de conseguir essa questão do vapor no forno a gás também. Sim. Na minha opinião. Eu vou, uma hora ou outra, eu vou ter que comprar um forno. Sim, eu quero também. Um dia quando tem as condições, aí eu vou pegar, assim. Sim. Legal. É bom, né, quando você tem uma coisa mais, como posso dizer, mais... Deixa mais profissional. Consegue repetir, né, sempre com o mesmo padrão, e realmente quando você tira e dá aquele brilho, a cara que você quer, né, para que você fez o tanto de trabalho, daí que vale o investimento, eu acho. Tanto você sabe que aqui em Ubatuba,
tinha um senhor que fazia pães e ele saía com a bicicleta entregando os pães, mas um pão de fermentação, um pão muito bom. Rapaz, ele já faz acho que uns 10 anos, mais ou menos, ele montou uma padaria aqui na cidade, mas é uma padaria, assim, só pão sofisticado. Nossa, bombou. O cara vende pão e sempre a padaria dele tá cheia, porque ele deixa as mesinhas lá. É uma padaria, não é para você chegar e comprar e levar. Você come lá e se quiser levar, você leva. Cada pão mais gostoso que o outro. Rapaz, Não, delicioso. Muito bacana. Sim. Você faz pães assim para fornecer por enquanto não, mas eu até gostaria assim de fazer, porque eu preciso assim, focar numa coisa já fazendo esse perfil, ensinando, eu que tenho cursos também, né, online, que você tem um curso online, é mais o meu foco. Eu estou trabalhando agora nesse, mas logo eu vou lançar também. Entendi. De pão mesmo, né, que tem outros assim, eu fiz mais específico para pretzel, e daí tem um de bolachas também, que é bem legal, né, de bolachas vale a pena. Mas assim, daí dá muito trabalho para deixar tudo isso andando, né? E sempre postar as coisas, criar os conteúdos. E daí tem a loja também, né? Então essas duas coisas já é bastante coisa para fazer pão junto. Eu tenho vontade, na verdade, para montar assim e fazer sei lá, um cardápio legal com não tanta variação, mas uns pães um pouco diferentes que o pessoal talvez goste, né? Tenho vontade, vamos ver, talvez um dia. Não, mas eu acho que você está no caminho certo. O René, rapaz, o curso dele, o primeiro curso dele, ele levantou a escola que ele está fazendo lá no Paraná. Sim. Levantou no primeiro curso. E acho que tinha mais de 2.000 pessoas no curso dele lá. Então, eu acho que esse é um bom caminho, o caminho do curso é um bom caminho. Eu espero que seja. Não, agora precisa saber divulgar, fazer um marketing bom para você poder ter o estou fazendo também, mas é justamente essa parte que dá também muito trabalho. Não, assim. É muita coisa, realmente não é fácil. É bastante coisa sozinho, assim. A gente juntar tudo. Sim, mas é legal, assim, você aprende muita coisa nova também, foi diferente para mim também, que não sei se você conhece minha história, mas antes assim, eu sou engenheiro, né, eu trabalhei, mas assim, na área de indústria, e daí foi muito diferente também essa coisa de marketing em geral, né, digital daí também, e planificação também, mas estou curtindo, acho bem interessante, bem legal. Acho bem mais compatível com minha natureza. Não, e os seus pães são os pães muito legais. Você tem uma forma de colocar os pães, os seus acertos e o seu erro. Você não fala só em acerto. A gente que faz pães, a gente erra. Não adianta você falar. Você vai falar para o cara, não, é assim, assim, assado. Pô, não é verdade. A gente erra, pão. Não é verdade? Às vezes. Continua errando. Isso, é bom, porque quanto mais a gente erra, mais a gente aprende. Sim, justamente. Essa é a coisa que é importante, né, para a pessoa realmente ter essa percepção, porque senão você fica, né, não dá certo, mas se você ficar, o que aconteceu, o que deu errado, daí você aprende e faz certo na outra vez. E você tem uma grande vantagem, o seu pão é pão alemão. Sim. São os pães alemães. Você quer comer pão alemão? Você tem que aprender com o alemão, pô. Justamente, né? Também acho. Isso aí é uma grande estratégia de marketing. Sabe? Sim. E outra, me chamou bem a atenção os seus pães, eu acho muito legal. Já experimentei fazer um deles lá. E eu vou experimentando, sabe? Eu vou vendo. Tem vários. São muitos pães para a gente fazer. E aí chega um dia, você fala, vou fazer tal pão. Aí você fala, ai, mas é aquele pão gostoso aqui. Fala, vou deixar para a semana que vem. Sim, mas sei. É que eu faço assim, sempre novo, porque quero também, né, criar coisa nova e encontrar e aprender também. Mas no dia a dia, porque assim, os pães que eu faço para mostrar, para ensinar e tal, não daria suficiente o que a gente consome aqui, né? Daí tem aquele pão que sempre é meio mesmo, assim, com pouca variedade, que é tranquilo para fazer, mas muito bom. E daí esse faço direto também, daí é mais pela funcionalidade mesmo.
Esse pão é muito legal. Eu não sei se você já fez, é sem sova também. É tipo, O pão, fiz, sim, fiz sem sol. é bem legal, É. bem bom. É um pão bom porque ele dá um crescimento bacana, ele tem um Sim. salto de forno bacana e a gente sofre menos, né? Porque aqui é muito quente. Aqui é Uhum. muito quente, muito quente. Então, você imagina você fazendo a sova na mão, Ah, sim. precisa ter uma pessoa, até o meu sobrinho brinca, falou, tio, o seu pão fica bom porque você deixa cair suor. Ah, sim, nem Falei, pelo precisa, amor de nem Deus. precisa poção, né? Eu falei, não, toda hora eu tenho alguém me Ah, limpando é. aqui. Tem que diminuir a quantidade de sal já pensando no suor que cai. Não, mas aqui é quente também, realmente, quando se trabalha assim, daí tem o forno rolando também, né? Que esquenta a casa toda por cima. É um pouco Que sofrido. forno que você usa, o tipo? É um forno bem simples, elétrico, Elétrico? que Ah, sim, tem, é assim de bancada. sim. Daí ele tem a resistência superior, interior, e é Ah, legal que você consegue com um botão desligar e ligar, sabe? Daí você bom. pode, durante isso, desliga em cima, assim, no começo, por exemplo, daí eu desligo muitas vezes em cima quando eu faço sem panela, isso Sim, ajuda para crescer melhor, quando não entendi. tem aquele calor forte de cima. Quando vai na panela, vai com tudo mesmo, daí tranquilo. Legal, bacana. Você vê que fazer pão é troca de experiência, não adianta. Ah, Não é sim, verdade? com certeza. Porque o que a gente acha que sabe, a gente sabe nada. Porque a hora que você Ah, sim, começa a fazer, sempre tem mais. você começa a ter dificuldade, você fala, puxa vida, mas como é que é? No meu caso, né? Falei, como é que eu vou resolver isso? Aí tem que fazer e ver o que você muda uma coisinha aqui, muda outra ali, Uhum, para ver o que acontece. Eu estou com vontade de uma hora qualquer fazer um com bastante, com muita hidratação, uhum, sabe? E sem solva, né? A solva com aham. dobra. Vamos ver o que vai dar. Uma hora eu Ah, sim, vou sim. arriscar. Vai, sim. Tem que ser a farinha boa também, né? E eu É, tem umas técnicas também que você consegue incorporar mais, né? Quando você faz sim, sim. pouco mais tempo. E, assim, não coloca tudo no começo, deixa já fermentar um pouco, coloca depois. Ou começa sem sal também, é uma dica também que dá para fazer. Daí Ah, consegue é? Sem Aham. sal, ele não. No começo consegue absorver mais água, a Ah, massa, sim. Sim. legal. Posso perguntar mais uma Sim, coisa para você? por favor, desculpe, de Sim. repente eu falo muito, estava. Não, é que era essa a ideia, É, né? A gente queria sim, bater um papo mesmo, não é sim, só, sim. não queria que seja só uma perguntas chatas Imagina, sobre a loja, assim, tranquilo. mas é importante ter essa parte também, né? Sim. Mas eu só queria perguntar, assim, ah, a compra em si na loja, como foi para você? Então, na verdade, foi extremamente simples. O seu site ele é muito fácil de você entrar, escolher, comprar, ver o que você quer e tal. A única dúvida que eu tinha é que, por exemplo, eu não sabia se os meus pães, apesar de ser de meio quilo, se eu Uhum, comprava Bannetos 750 ou de meio quilo mesmo. uhum, Mas depois eu vi como é que eu tinha que fazer e tal, tudo certinho. Foi essa a minha dúvida. O resto, o site facílimo, uhum, tranquilo, você é muito sério na forma de tratar. Você compra, você informa a gente, ó, já está indo, está tudo certo. Isso é importantíssimo. uhum, Chegou para você, chegou, está tudo certinho. Você sempre manda um agradecimento junto com essas coisas. Então, o que você faz? Você cria uma ligação entre você e as pessoas. Você não é um vendedor e eu sou o seu cliente, não. É um uhum. amigo que eu estou comprando do meu amigo que está me vendendo, assim eu senti. Eu acho que Ótimo. essa é a ligação que a gente acaba ficando feliz de ter Uhum. esses contatos, entendeu? Sim, sim. Fico E muito feliz em ouvir isso, é, sim. Isso é uma chance legal para mim também, sabe? sim, Conversar diretamente com quem usou e importante. quem não conheceu antes, né? Porque, Sim, sim. assim, às vezes a gente faz a coisa, fica meio, fica meio apaixonado, só que não é aquelas coisas também, daí é complicado, mas muito obrigado pelo feedback, assim. Imagina. E chegou tudo dentro do prazo que foi dado lá? Chegou dentro do prazo, tranquilo, sem problema algum, me entregaram certinho.
Inclusive, tinha uns lá que eu estava calculando quando que ia chegar, e eu acho que eu fiz o rastreio, estava rastreando, e eu falei, não, eu já quero fazer, eu quero fazer no Bannerton. Então, eu já estava alimentando o fermento, esperando chegar. A hora que falou, ó, chegou. Exato. Sim. Aí eu já usei. Então, é muito legal. Eu satisfeito pelas compras que eu fiz. Todo mundo que fala para mim, olha, vou começar a fazer pão, eu sempre falo assim, olha, compra esse Bannerton assim, esse assado, indico a loja, porque legal. O resultado do pão vai ser outro. A pessoa vai ter além do sabor, vai ter a forma, porque a gente come com os olhos. Não adianta você falar, tem o sabor e os olhos. Quanto mais bonito tiver o pão, mais saboroso ele vai estar. Sim, realmente. É difícil ser um pão bonito assim e daí não tá bom, né? Sim, é verdade. E você vê como que a propaganda... E assim, eu só queria saber, esse manta de Teflon, você já conhecia esse antes? Olha, na verdade, eu via falar de manta de Teflon para usar na churrasqueira, para você não deixar cair determinadas coisas. Eu descobri assim também. Na brasa, né? Mas aí, onde que foi? Acho que foi não sei se foi na internet, em algum lugar eu vi, e a pessoa colocava, não em manta de Teflon, colocava no papel celofane. E eu já experimentei por o celofane, só que o celofane resseca, e às vezes ele gruda, porque como eu faço um pão mais úmido, porque tem queijo, ele gruda no fundo, e aí ele perde o fundo, entendeu? E aí, quando você me mandou aquela manta de Teflon lá, é uma manta super grande, nossa, eu fiz duas. Sim. E aí eu uso nas duas panelas que eu tenho, porque o forno não é grande, né? Só cabe 2 panelas mesmo. Deixou retangular? Sim, comprei retangular, cortei retangular. O que fica legal também, assim, para mim foi mais por acaso, na verdade, que eu acabei de usar assim, daí agora, mas eu fiz, tipo, cortei aquela forma para caber na forma de pão, sabe? Que sim. faz meio uma cruzinha, né? Sim. E aí você tem essas asas no lado que fica bem legal para pôr na panela de ferro também. Sem se queimar, né? Sim, não, mas é bom. E assim também, ela é um pouco mais rígida, né? Não é um papel manteiga. Daí ela também não dá aquela ondulação dentro do pão, assim. Não dá ondulação nenhuma. E você tirou ela tirou ela da panela, só passar um paninho nela, tá igualzinho, não estica, não deforma, não faz nada. É uma coisa muito legal também. Sim, eu acho também, eu gostei bastante. Eu tava desconfiando no começo também, assim, antes de eu comprar, né, a primeira vez usar, então eu tava me achando, será que é isso mesmo? Mas bem legal, assim, eu gostei. E sai bastante, Timo? Sai, assim, mas é que eu acho que o pessoal não conhece tanto também. Conhece, é verdade. Mas eu vi também, na verdade, o preço na minha loja é bem bacana, na verdade, assim, eu vi esses dias que era Balarote, acho, era bem mais caro, assim, lá era, tipo, quase R$40, na loja é, tipo, 29. Sim. Sabe o que você compra duas, é melhor ainda, assim, tem um preço bem bacana. Quando vem da China, né, não é assim... Quando você for fazer os seus pães, na sua gravação, aparece você colocando em cima, porque aí você já, na entrelinha, já vai... Sim. Não, aparece nas imagens. A pessoa já vai vendo, fala, pô, legal. Aí você tira lá, ele vê, não queima a mão, não faz nada. É isso que vai despertando na gente interesse por algumas coisas que a gente não conhece. Eu acho. Agora, você está com coisas novas, né? Eu vi uma espátula lá, umas coisinhas que você... ultimamente não tanto, assim, tem os pincel também, mas é pincel normal, né? Mas é bom para limpar o banetão, assim. E é basicamente isso. Não tem tanta coisa nova no momento. É que estou mais trabalhando em cima do curso mesmo, que vai ser uma coisa bem legal também. Legal. Pô, boa sorte para você. Muitos pães diferentes. Sim. Obrigado. Pô, é muito legal, rapaz. Tomara que os seus cursos estourem a boca do balão aí, como o do nosso amigo lá. Tomara. Vai ser legal. Outro dia você fez, que nem sempre eu tenho tempo para poder ver, você fez uma live
com uma mulher que faz pães aí, ela é bem conhecida também, ela faz muito pão, né? A Foi Kátia, legal? né, da oficina Levante. Isso. Uhum. E foi bacana? Foi Foi. bom? Não, bem gente boa ela também. Legal, que Sim. bacana, viu? Não, foi um papo bem bacana. E legal que ela topou também. Sim. Sempre bom, né? Para daí mais gente te conheça, né? É Sim, bacana. claro. Sim. Mas gostei, foi bem legal mesmo. Sim. Sim. A gente falou bastante. Tivemos até cortado aí para não ultrapassar o tempo possível. Sim, mas é assim, né? Bom, legal. Eu acredito que a gente falou bastante, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou falar? Não, eu acho que eu falei até demais. Não, tá ótimo, Aí sim. você pode Isso quer dizer usar. que você ficou bem Não, à tá, vontade, né? é, E bom, pode melhor. usar da forma que você achar melhor, para mim não tem problema algum, entendeu? Uhum, Se sim. você precisar de algum complemento, alguma coisa, você me manda o contato. Martins, eu preciso disso assim, assado, eu faço uma boa, sem problema nenhum. Para mim é um prazer Show de bola. colaborar com alguma coisa que eu tenho certeza que é uma coisa boa e que vai se dar bem. Aí a gente vai. Bacana. Então, eu quero agradecer mais uma vez, Martins. Imagina, Muito obrigado nada, por esse tempo que você separou para falar aqui imagina. comigo, me ajudar. Vai me Sim. ajudar, com certeza. Bem bacana. E foi um grande prazer conhecer você O também. prazer é todo meu. O dia que vier para Ubatuba, nós vamos nos encontrar aqui. Vamos fazer uns Oh, pães juntos. sim. Ah, eu gostei de lá. Eu já passei lá duas Já é? vezes, já, na verdade. Sim. Não, Eu o acho dia bem que vier legal. para cá, você vai me avisar. Estou Bem indo para legal. Ubatuba. Pode deixar, vou avisar. Já agora que falou, né, das pizzas e do pão Opa, aí, ó. estou falando de Faz verdade. junto. Ah, legal, sim. Eu vou dar um grito caso passe por lá. Sim, mesma Legal. coisa, se você está aqui no sul, né? Mande uma aí. Tá certo. Sim. Então, mais uma vez, muito obrigado e uma ótima noite para você. Para E você a também. gente vai continuar em contato, né? Vamos Com trocar umas certeza. ideias ainda. Eu que agradeço. Bom, um grande abraço, Timo. Até a próxima. Outro para você. Bom, até lá. Tchau. Tchau.